Muito boa noite, pessoal. Acho que entrei agora. A internet tá um caos, faz muito tempo. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Vou só colocar aqui o tema da nossa live de hoje, que é sobre plagiocefalia, o nosso raciocínio clínico para conseguir gerar resultados na plagiocefalia posicional do nosso paciente pediátrico, beleza, pessoal? Só botar o nome aqui, só um minuto, gerando resultado na plagiocefalia. Bora lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, especialista em tratar as disfunções pediátricas, gerando resultado desde os primeiros atendimentos em poucos atendimentos. Sou criador também do TEMAP, que é o meu método de terapia manual avançada pediátrica, onde eu ensino fisioterapeutas a gerar resultado na pediatria em poucos atendimentos. Então, queria dar boas-vindas para vocês, muito obrigado pela presença de hoje, físio comprometido, em plena terça-feira, tá aqui comigo às 20h47 para mais uma live, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso raciocínio clínico, tá? Para a gente conseguir gerar resultado no tratamento das plagiocefalias posicionais em poucos atendimentos, tá? Então, de uns 2-3 anos para cá, esse tema deu um boom, certo? Tanto na internet como aqui nas redes sociais e quanto também pelos profissionais, né? Muitos profissionais, não só fisioterapeutas, mas de outras áreas, estão falando muito sobre as plagiocefalias. Então é muito importante a gente saber um pouquinho sobre esse assunto e entender que é você, fisioterapeuta, através de um raciocínio clínico, através da terapia manual, que consegue tratar esse tipo de disfunção, beleza? Mas para a gente começar a entender um pouquinho do raciocínio da plagiocefalia, a gente primeiro precisa contextualizar, tá? Para vocês entenderem, na verdade, o que é uma plagiocefalia, né? O que é uma assimetria craniana, beleza? Então, a plagiocefalia ela é um tipo de assimetria craniana, uma deformidade craniana, ou seja, que foge ali dos padrões de normalidade daquele crânio, tá? Do que a gente chamaria de um crânio normal, tá certo? Então, a plágio, esse nome plágio, ele vem de um contexto de deformidade e cefalia é a estrutura mesmo do encéfalo que está deformado, né? O crânio, né? Então, é uma deformidade craniana, tá certo? E a gente primeiro precisa entender que existe tipos de assimetrias cranianas, beleza? Então, existe o que a gente chama de assimetrias cranianas, deformidades cranianas patológicas, que é uma doença propriamente dita, tá? Que o que é isso? Acontece, na verdade, o que a gente chama de um fechamento precoce de sutura ali no crânio daquele bebê. Eu não sei se vocês sabem, mas as suturas cranianas, elas são a junção de dois ou mais ossos, e nos bebês elas precisam estar completamente abertas, tá? Por quê? Porque o cérebro do bebê ele cresce muito rápido até os 2 anos de vida. Então, se esse crânio ele está calcificado, essas suturas já estão calcificadas e fechadas, esse crânio ele literalmente não vai ter espaço, ele não vai conseguir acompanhar esse crescimento cerebral. E isso é ruim, né? Vai aumentar essa pressão intracraniana, por exemplo, tá certo? Então isso acaba causando mesmo questões funcionais, questões de saúde nesse bebê. Então isso a gente chama de deformidades cranianas, de crânioestenose, que é uma patologia, tá certo? São, na verdade, deformidades cranianas patológicas mesmo, são doenças. E isso, quem trata não somos nós, quem trata são profissionais da área médica, neurocirurgiões, que literalmente precisa abrir o crânio do bebê, abrir essa sutura que fechou precocemente, tá certo? E aí, assim como nas assimetrias cranianas posicionais, existe também
tipos de assimetrias cranianas, classificações, tipos de assimetrias cranianas diferentes. Então, por exemplo, a gente falando aqui ainda das patológicas, tá? Digamos que o bebê fechou essa sutura precocemente que a gente chama de sutura metópica. Aqui no meu crânio não aparece, mas esse ossinho em verde aqui a gente chama de osso frontal, e no bebê ele é dividido em duas partes, tá? Então existe uma sutura aqui que divide esses dois ossos, tá certo? Então, essa sutura, quando ela fecha precocemente, o bebê ele vai apresentar uma trigonocefalia, tá? Então, é um fechamento precoce de sutura que vai causar uma assimetria craniana patológica que a gente chama de trigonocefalia. Então, a gente consegue enxergar no bebê um frontal, uma testinha mais pontiaguda. Então, literalmente, a testinha do bebê tem, esse formato aqui dos meus dedos, tá? Ela é mais pontiaguda porque essa sutura fechou precocemente. Quando existe um fechamento da sutura coronal de um lado só, a gente chama isso de uma plagiocefalia anterior, tá certo? E quando existe um fechamento precoce da sutura sagital, que é essa maior zona aqui, que faz o encontro dos dois parietais, isso vai causar no bebê uma deformidade que a gente chama de escafocefalia, tá? Eu vou mostrar umas fotinhas para vocês vão entender melhor sobre como é que acontece essas deformidades, tá certo? Então essas são o que a gente chama de cranioestenoses, que é o fechamento precoce dessas suturas. Cada sutura tem um tempo. Cada sutura, pessoal, ela tem um tempo específico para fechar, certo? E se ela fecha antes do tempo, isso é uma patologia, tá bom? Mas existe também o que a gente chama das assimetrias cranianas, as deformidades cranianas posicionais. Ou seja, não existiu nenhum fechamento precoce de sutura e muito provavelmente o que causou essa deformidade craniana foi uma posição, tá? Do bebê. Seja ainda no período gestacional, tá certo? Ou ainda no período pós-natal, segundo um torcicolo congênito. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Tá certo, pessoal? Então, como é que a gente enxerga, falando do nosso tema aqui, por exemplo, uma plagiocefalia, tá? Trouxe uma foto aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, aqui, nessa foto a gente consegue enxergar melhor como é que a gente observa um paciente que chega com esse tipo de deformidade craniana, que é a plagiocefalia. Então a gente observa que o crânio ele é oblíquo, né? Tem um formato oblíquo, tem essa região aí direita mais achatada, a região esquerda fica mais pontiaguda, tá certo? Quando a gente olha a indicação desses dedos aí no nosso desenho, a gente observa que existe uma anteriorização de orelha. Ou seja, se tem orelhas mais anteriorizadas, significa que tem algo empurrando isso de trás para frente, tá? Então, empurrou essa região aí do crânio para frente e anteriorizou essa região da orelha. A gente muitas vezes consegue observar que o mesmo lado do achatamento da região occipital na região do frontal também começa a ficar mais anteriorizada. Então o que a gente observa na clínica é que um frontal ele é mais elevado do que o outro, tá certo? Um frontal ele é mais elevado do que o outro, essas assimetrias de orelha e essa região posterior do crânio mais achatada e essa outra pontiaguda. Então isso é uma clássica plagiocefalia posicional, tá certo? É uma plagiocefalia que muito provavelmente pode já ter vindo já desde o período gestacional, mas também pode ter vindo aí secundário ao que a gente chama de um torcicolo congênito. A gente vai falar sobre isso, tá certo? Então a gente consegue ver que nessa foto foge dos padrões de normalidade do que a gente chama de um crânio com os padrões, né, normais. Eu vou abrir outra foto aqui para vocês observarem, certo? Só um minutinho aqui que eu separei uma foto para mostrar para vocês. Só um segundo, pessoal. Tô procurando aqui, é muita foto.
Achei. Até que enfim. Então trouxe essas 4 fotos aí para vocês observarem. Então a plagiocefalia, essa segunda foto vindo aí da esquerda para a direita, a gente consegue observar todas aquelas características que eu falei para vocês, né? Diferentemente do que a gente chama, por exemplo, de um crânio nos padrões de normalidade, tá certo? Que é essa primeira foto aqui da esquerda. Observa a diferença do formato desse crânio, de um crânio que a gente com os padrões de normalidade, com esse crânio com essa plagiocefalia, né? Posicional, tá certo? Existe também outros tipos de assimetria, que são as braquicefalias, por exemplo, que é essa terceira foto aí que eu estou mostrando para vocês, que o crânio já vai ser totalmente diferente de uma plagiocefalia, tá certo? Então a gente vê um crânio mais curto, mais largo, tá certo? São características de uma braquicefalia, tá? E nós temos essa última foto que a gente chama isso de uma escafocefalia, tá certo? Que foge totalmente do padrão dessas outras 3 fotos. Então, de uma vista superior, a gente enxerga esse crânio muito mais alongado, né? Não sei se vocês estão conseguindo observar. Mas a gente enxerga esse crânio muito alongado. Numa cranioestenose, por exemplo, essa última foto dessa escafocefalia, a sutura que ia estar fechada precocemente era essa aqui, ó, sutura sagital, tá? Que junta aí os 2 parietais, faz conexões dos 2 parietais. Então essa sutura ia estar fechada precocemente e esse crânio lá na clínica, ó, no seu consultório, o bebê ia apresentar um crânio nesse formato aqui. Quando a gente olha de uma vista superior, é um crânio super longo. Quando a gente olha de uma vista lateral, também é um crânio super longo. E a gente entende que o crânio parece que ele não consegue crescer no sentido lateral, né? Então ele é longo e ao mesmo tempo ele é fino, tá? Ele é estreito. Isso é uma incapacidade do cérebro empurrar esses parietais ali para crescer no sentido lateral. Tá certo, pessoal? Então, isso são características de assimetrias cranianas, tá? Deixa eu dar um stopzinho aqui na minha... Então, isso são as principais características das assimetrias cranianas não sinostóticas, né? Que são as posicionais, que é o que a gente, com a terapia manual avançada pediátrica, consegue tratar, tá? E já entrando nessa questão de tratamento, eu falei para vocês no início da live que o bebê com uma plagiocefalia pode ser por 2 motivos, certo? Então, existem 2 principais causas que levam o nosso paciente pediátrico a desenvolver uma plagiocefalia, tá? Pode ser por questões ainda do período gestacional, ou seja, aquele bebê que foi muito grandão, certo? 50, 51 centímetros. Aquela mãe que não conseguiu fazer uma barriga muito grande, né? Era uma barriguinha muito pequena. Ou aquela mãe que teve, por exemplo, um deslocamento de placenta e aí precisou ficar de repouso por muitas semanas, por muitos meses aí do período gestacional, certo? E a gente sabe que uma mãe que se movimentou pouco, por exemplo, é um bebê que também vai se movimentar pouco. E a gente sabe e entende a importância desse bebê ter espaço lá na vida intrauterina e principalmente se movimentar muito aí na vida intrauterina, porque além dele estar treinando já todas as questões de ganhos motores, né, das fases do desenvolvimento motor, a gente entende que esse bebê, ele também mudando de posição, ele não vai receber compressão excessiva apenas em uma região do crânio, certo? Em uma região do corpo, não só do crânio, mas do corpo como um todo, tá certo? Então tem muitas mães, por exemplo, que chegam no nosso consultório falando bem assim, doutor, ele encaixou na 22ª semana de gestação e ficou o tempo inteiro lá nessa mesma posição. Toda a ultrassonografia, todo mês, ele estava na mesma posição. A gente não via ele em outra posição. É porque esse bebê não quis? Não, é porque muito provavelmente ele não tinha espaço para se movimentar. É aquela mãe que vai falar para vocês, por exemplo, que ele se mexia pouco. E aí, mãe, como é? Ele mexia muito? Não, quase não mexia, quase eu não sentia ele mexendo. Então esse bebê, muito provavelmente, estava muito apertado,
muito comprimido, recebendo compressões excessivas em cima do seu corpo, tá certo? E aí ele adota o que a gente chama de posições não fisiológicas. Então o bebê fica sempre numa mesma posição, tá? E esse ficar sempre numa mesma posição já causa essas disfunções de mobilidade tecidual, que é o que você, fisioterapeuta, consegue tratar através da terapia manual avançada pediátrica, certo? A terapia manual avançada pediátrica trata exatamente essas disfunções de mobilidade tecidual, tá? E uma plagiocefalia, uma das causas, né, que mais acometem aí o bebê desenvolver uma deformidade craniana, pode ser por essas questões de mobilidade tecidual causada por essa falta de espaço lá no período gestacional, certo? Se foi uma gravidez gemelar, por exemplo, imagina que com um bebê o espaço já é pequeno. Imagina se esse bebê divide a cama, né? Gosto de brincar assim, com mais outro bebê, com um irmão, uma gravidez gemelar, ou seja, mais apertado ainda, mais compressão excessiva em cima desse bebê. E geralmente um recebe mais compressão do que o outro. Por isso que um nasce maior do que o outro, por isso que um nasce mais pesadinho do que o outro, né? Então, tudo isso a gente já entende através do nosso raciocínio da terapia manual, que são causas, possíveis causas de uma deformidade craniana, tá? De uma plagiocefalia posicional. Outra causa muito importante também, e quem trata tudo isso, pessoal, são vocês. Somos nós, fisioterapeutas, que temos um raciocínio clínico e que a gente trata essas disfunções de mobilidade tecidual através da terapia manual, tá? Olha aí a importância. Outra causa também, uma das principais aí que a gente pode entender que está muito relacionado com a plagiocefalia posicional, por exemplo, é o torcicolo congênito, certo? Então, por algum motivo, o bebê desenvolveu essa restrição de movimento de rotação de cabeça e essa incapacidade dessa criança, desse bebê, olhar para o lado contralateral, ele fica sempre nessa mesma posição e essa região que está sempre em contato com a superfície rígida do colchão, do bebê conforto, do carrinho, enfim, a superfície que ele está, né, em contato, isso acaba amassando a cabeça desse bebê, certo? Porque os ossos, como eu falei mais cedo para vocês, do bebê, do crânio, eles são muito molinhos. O crânio ele é muito maleável, tá? Por alguns motivos. Primeiro, o bebê, se o crânio já fosse totalmente rígido e calcificado, o bebê não conseguia passar lá no canal vaginal, então não ia existir parto natural, tá certo? Segundo, se esse crânio já fosse calcificado, já fosse totalmente enrijecido, no momento do parto, o risco de fraturas ósseas ia ser muito grande por causa das compressões uterinas, né? Dessas posições excessivas, não fisiológicas, por exemplo, tá certo? Então, as moleiras, que é as famosas, as fontanelas, que são as famosas moleiras do bebê, elas existem por um motivo, e um deles é exatamente esse crânio ter a capacidade de remodelar e diminuir o seu diâmetro para conseguir passar lá no canal vaginal, tá? Certo? Então, por o crânio do bebê ser extremamente moldável e molinho, tá? Essas suturas estão todas abertas, as fontanelas estão todas abertas. Essa região, então o bebê com torcicolo, ele tem uma limitação de movimento, tanto de inclinação quanto de rotação cervical. E essa inclinação e essa limitação de movimento de rotação que faz que o bebê olhe sempre para o mesmo lado na hora de dormir, na amamentação, enfim, essa parte que está sempre em contato com a superfície mais rígida, ela acaba sendo empurrada para frente, certo? Por isso que naquela foto que eu mostrei para vocês, aquele dedinho está mostrando que uma orelha está mais anteriorizada do que a outra, tá? Olha como o crânio ele é um grande quebra-cabeça. E ele precisa se encaixar perfeitamente. Bora raciocinar comigo. Então, digamos que essa região aqui do occipital é a que está sempre em contato lá com a superfície do colchão, que o bebê só dorme olhando para o lado direito, por exemplo. Então, essa parte aqui do osso occipital, ela vai acabar sendo empurrada para frente, tá?
Se ela é empurrada para frente, ó, ela se conecta com esse osso cinza aqui, é o nosso parietal. Tá vendo que esse osso ele também se conecta com o frontal? E aí o frontal também vai ser empurrado para frente. Lembra que eu falei para vocês que o frontal ele é dividido pela sutura metópica e no bebê eles são 2 ossos? Por isso que a gente observa que uma testinha pode ser, um lado da testinha pode ser mais proeminente do que o outro no bebê, tá certo? Tá vendo como o occipital, que é esse osso roxinho, ele também se conecta com esse osso amarelo, que é o nosso temporal. Esse osso amarelo, pessoal, é onde a nossa mandíbula se encaixa, tá? Ó, se ele tá arrastado para frente, significa também é onde fica a nossa orelha e onde nossa mandíbula encaixa. Por isso que lá na foto que eu mostrei para vocês, o dedinho estava mostrando uma orelhinha mais anteriorizada do que a outra. Porque o occipital, que ficou sempre em contato lá com o colchão, empurrou o parietal, que empurrou também o temporal, tá? E o temporal é onde fica a nossa orelha. Uma orelha mais anteriorizada do que a outra, tá? Então, o nosso crânio precisa ter esse padrão do que a gente chama de normalidade, tá? E isso não, já existe padrões de índices, tá? Existem métricas, craniômetros de craniometria que nos dá padrões de normalidade de crânio. Então, sim, existe uma simetria que o crânio precisa existir para estar dentro desse padrão de normalidade. Quando foge dessa simetria, aí começa o que a gente chama dessas assimetrias cranianas, tá? E isso, pessoal, tanto essas disfunções de mobilidade mobilidade tecidual, já desde o período gestacional, quanto o torcicolo congênito, qual é o profissional mais capacitado, que tem know-how para tratar e para avaliar e tratar essas disfunções? Nós, fisioterapeutas que trabalhamos com a terapia manual. É a gente, através das nossas mãos e através de um raciocínio clínico, que entendemos qual é a causa da situação, qual é a causa do problema, e a gente consegue gerar resultado em poucos atendimentos, tá? E isso é engraçado porque tem um ortopedista aqui da minha cidade, que eu nem conheço ele, mas ele encaminha muito paciente para mim. A gente tem um amigo em comum, e esse nosso amigo em comum tava falando comigo: rapaz, fulano de tal tava dizendo bem assim, bicho, eu mando meus pacientes para outros fisioterapeutas com torcicolo, volta com 2, 3 meses a mesma coisa, não mudou nada. Eu mando para Ícaro, eu não sei o que de acha que ele faz, que o menino com 2, 3 atendimentos volta 0, como se não tivesse torcicolo nenhum, né? Sou eu que sou o bambambam? Não, pessoal. Eu simplesmente trabalho com raciocínio clínico através das nossas mãos, com as nossas mãos, na verdade, através da terapia manual avançada pediátrica. E aí a gente sai daquele limbo, daquela fisioterapia convencional lá da época da nossa faculdade, certo? De alongar o torcicolo, que a gente sabe que nem se alonga torcicolo hoje em dia, tá? De alongar o torcicolo, de fazer só estímulos, né? Vestibulares, labirínticos. Isso faz parte do tratamento, esses estímulos, alongamento não, mas esses estímulos, lógico que faz, mas não é só ele que trata, tá? Não é ele que trata a causa do problema, tá? E eu trouxe uma foto para exemplificar isso para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidão. Olha, então essa foto foi tirada de um artigo fantástico, inclusive, que fala sobre problemas no período gestacional, né? Posições do período gestacional que causam limitações de movimento no pescoço do bebê, na cervical, né? Então, torcicolo, tá certo? Olha, esse bebê, ele tem já uma disfunção da mobilidade cervical, uma disfunção que a gente chama de whiplash cervical, que é aquela disfunção, por exemplo, quando a gente sofre um acidente de carro, que a gente dá aquele, né? Aquela balançada de cabeça para frente. Aquilo ali gera tensões, disfunções nos tecidos aqui de cervical alta, tá? A gente chama isso de whiplash, certo? E disfunções de mobilidade nessa região de cervical alta pode ser a causa da limitação de movimento do pescoço do bebê. Ou seja, o torcicolo, a classificação do torcicolo, tá certo?
O bebê não gosta de olhar para os dois lados, só olha sempre para o mesmo lado, tá certo? E isso aqui, pessoal, é o quê? São disfunções de mobilidade tecidual. Quem é que trata isso? Nós, fisioterapeutas. Estão começando a entender, certo? A importância de vocês entenderem como é que funciona o nosso tratamento, como é que funciona o nosso raciocínio. Então, a gente entendendo, por exemplo, tendo acesso a um artigo desse aqui, a gente consegue observar que o bebê ele vai ter uma disfunção, por exemplo, na região do sacro, da pelve. Olha como a pelve desse bebê está muito jogada para a região posterior, tá? E olha como essa região cervical, ela está muito jogada para anterior, certo? Então o bebê vai ter uma disfunção que a gente chama, por exemplo, nos tecidos das meninges, tá? Na nossa famosa dura mater, que é a nossa meninge mais externa. E ela faz conexão do sacro até lá o nosso pescoço, certo? Então vai adiantar, fisioterapeuta, você dar só estímulo vestibular para esse paciente com torcicolo? Lógico que não. Lógico que não. Então isso é um raciocínio clínico. É dessa forma que você vai conseguir gerar resultado no seu paciente. É pensando fora da caixa, tá? É raciocinando, tentando encontrar qual é a causa do problema. Qual é a causa primária dessa disfunção? O que é que está causando, por exemplo, essa limitação de cabeça do meu paciente? Certo? Essa limitação de mobilidade cervical do nosso paciente, tá? E pessoal, a literatura é bem clara, ela fala pra gente que deixa eu só pegar aqui para eu não falar besteira para vocês, aqui de 3,9 a 16% dos recém-nascidos vão apresentar um torcicolo muscular congênito. Ou seja, uma limitação de rotação e inclinação da cervical, tá? E o que isso tem a ver com placencefalia? Tudo. Certo? Deixa eu tirar essa foto aqui. Tudo. Porque a gente sabe que a grande maioria das plagiocefalias posicionais está associada a um torcicolo muscular congênito, a um torcicolo. Tá? A essa limitação de mobilidade cervical, a essa limitação de mobilidade tecidual. Seja da cervical alta, certo? Base de crânio, atlas e axis. Seja dos músculos suboccipitais. Seja da região torácica, porque pode influenciar nessa mobilidade da região cervical. Tá? Enfim, existem várias causas que podem influenciar nessa mobilidade tecidual. Certo? A gente precisa saber avaliar e tratar e saber que existe, tá? Pra gente conseguir gerar resultado no nosso paciente. Beleza? Só pegar um ponto aqui, certo? Então, vocês começam a entender como essa incidência desse torcicolo ela é altíssima na nossa clínica, né? De 3,9% a 16% dos recém-nascidos vão apresentar um torcicolo congênito. E isso é muito frequente na nossa prática clínica. Tá? Eu atendo pacientes com torcicolo 2, 3, 4 vezes por dia. A incidência é muito alta. E junto ao torcicolo está a plagiocefalía. Então, entendem que a gente precisa primeiro, nesse caso, tratar o torcicolo. E a plagiocefalia ela é uma consequência, a resolução da plagiocefalia ela é uma consequência do que a gente vai tratar, que é o torcicolo. Isso é ter um raciocínio clínico. Isso é entender a causa do problema. Beleza, pessoal? Essa incidência é muito alta, então imagine o quanto de famílias e de bebês vocês vão conseguir ajudar, certo? Essa demanda existe, ela é real. E somos nós, os profissionais mais habilitados, que conseguimos avaliar e tratar esses tipos de disfunção. Outros profissionais, eles também podem estar ajudando aí do nosso tratamento, lógico, tratamento multidisciplinar, certo? Mas o principal profissional que tem o know-how de avaliar e tratar esses tipos de disfunção são vocês. Somos nós,
fisioterapeutas que trabalhamos com a terapia manual. Entendeu? Então, pessoal, é uma demanda, é um mercado que existe e a gente fica só nessa cabeça fechada de formar e fazer massagem, liberação miofascial, aplicação de kinesiotape e dry needling. Certo? Eu fico assim, estarrecido quando eu vejo um fisioterapeuta que estudou 5 anos e aí bota lá massagem, liberação miofascial. Pelo amor de Deus, galera, entendam que vocês são muito mais do que isso, tá? Vocês podem muito mais do que isso, certo? Imagina o quanto de famílias vocês vão conseguir ajudar quando vocês conseguirem ter capacidade técnica para conseguir avaliar e tratar esses tipos de disfunção com essa incidência que eu falei para vocês. Imagina o quanto, por exemplo, de economia mesmo para a família vocês não vão fazer, certo? Porque eu não sei se vocês sabem, mas além da fisioterapia, que é o que a gente faz nas plasticefalia, o segundo tratamento que existe, a segunda opção é o uso do capacete, tá? O capacete, o mais barato, ele custa 15 mil reais, certo? Não é a realidade das famílias brasileiras, infelizmente, certo? Então eu acho assim, que vocês que trabalham com pediatria ou que não trabalham, que têm, né, essa vontade, entendam que vocês podem muito mais e a capacidade técnica de vocês, nossa, podemos fazer muito mais do que liberação miofascial e massagem. Beleza? Comecem a colocar isso na cabeça de vocês, tá certo? E a gente, não só isso, mas o quanto a gente também consegue, e já sabe, né, porque já tem isso descrito na literatura, as consequências de um torcicolo e de uma plasticefalia não tratada. Bora lá raciocinar, não quis trazer raciocínio para vocês. Nosso crânio ele é um grande quebra-cabeça, certo? Precisa se encaixar perfeitamente. E a gente entende ainda que é entre uma sutura e outra, nos forames que passam inervações, artérias, veias importantes, tá? Imagina que esse bebê tem uma assimetria muito grande que já começa a chegar na face. Ou seja, a gente já começa a observar uma testinha mais anteriorizada do que a outra, certo? Se uma testa está mais anteriorizada que a outra, olha, é o frontal, um lado do frontal que está empurrado para frente. O frontal, não sei se vocês estão observando, mas tá vendo que ele é o fundo do nosso olho, galera? Se esse frontal está empurrado para frente, significa que um olho vai estar mais empurrado mais para anterior do que o outro. Será que isso não vai influenciar, por exemplo, na nossa formação lá da imagem, quando a luz bate do nosso olho lá na região occipital? Né? A luz entra na retina, enfim, faz a formação da imagem. Será que isso não vai influenciar? As miopias. Quem é que tem miopia com grau igual dos dois lados? Ninguém. Certo? Então já tem estudos na literatura falando, por exemplo, de plagiocefalias que podem causar estrabismo, miopias, astigmatismo, tá? Porque o crânio assimétrico não é só estética. Ele vai influenciar na função do corpo, na função do organismo, beleza? Tá vendo que o temporal é onde se conecta com a mandíbula? E olha o occipital, não é o occipital que está empurrando esse osso? Se esse temporal, lá naquela imagem que eu trouxe para vocês, dos dedinhos, uma orelhinha estava mais anterior do que a outra, significa que um temporal está mais empurrado para frente do que o outro. A mandíbula vai encaixar perfeitamente? Não. Ela vai estar um lado mais anteriorizado do que o outro. As famosas DTMs no futuro, que ninguém sabe de onde veio. Ninguém, né? Nós sim, que trabalhamos com esse raciocínio, tá? Então, entendem que a gente pode ir muito além, vou repetir mais uma vez, do que fazer massagem e liberação miofascial. E outra, não tô criticando a liberação miofascial, tá, galera? Se ela é usada com raciocínio, ela também é fantástica, certo? Certo? Então, entendem que a gente precisa ter raciocínio para tudo que a gente faz, certo?
Se for uma simples massagem, uma simples liberação miofascial, até um tratamento avançado com terapia manual avançada, né? Nesse caso da pediatria. Beleza, pessoal? Já tem estudos que mostram, por exemplo, também que disfunções de crânio, eles vão causar assimetria de face, tá? Um olho fica mais anteriorizado do que outro, mais elevado do que outro, tá certo? Mordida cruzada, já que a mandíbula ela não vai estar, né? A mordida ela não vai se encaixar perfeitamente, já que uma mandíbula vai estar mais anteriorizada do que o outro lado, um lado da mandíbula, tá certo? Então, olhem as vantagens da gente conseguir trabalhar com esse público, né? E através dessa terapia, né? Que é a terapia manual avançada, certo? E aí, quando a gente fala de tratamento das plagiocefalias, como eu falei para vocês, existem duas opções, né? Ou é a fisioterapia, que é com a gente, ou a gente faz o uso da órtese craniana, que é aquele capacete. E aí surge muito a dúvida. Qual é o melhor tratamento? Vamos botar logo o capacete porque é mais rápido. Será que é dessa forma que acontece? Não, tá? O uso do capacete, tem muito tabu ainda no uso do capacete, sabe? Certo? Principalmente pelas famílias, porque elas acham que machuca, que o bebê vai ficar desconfortável, que está incomodando o bebê, mas não. A tecnologia hoje avançou muito, os capacetes eles são muito levinhos, aerados, maleáveis, tá certo? Então não incomoda o bebê, não machuca. Graças a Deus que existem os capacetes, mas eles precisam ser indicados no momento certo, tá certo? Então o bebê ele tem que ter mais de 4 meses, certo? O bebê ele precisa ter um torcicolo congênito considerável, ou seja, hábitos posturais muito ruins, não ter respondido com o tratamento conservador da fisioterapia e ter uma classificação através da craniometria, certo? Que é esse aparelhinho aqui que a gente usa. Nós pegamos as diagonais do crânio do bebê. Como a plagicefalia, o crânio vai ter um formato oblíquo, a gente pega a diagonal maior com a diagonal menor, joga numa fórmula e ele vai nos dar um índice, tá? Em porcentagem. Aquele índice vai nos dizer qual é o nível dessa plagiocefalia. E através desse índice, de acordo com a idade dessa criança e com tudo isso que eu falei para vocês, hábitos posturais ruins, não responder ao tratamento da fisioterapia, aí pode-se pensar em a gente conversar com essa família sobre o tratamento com a órtese craniana, com o capacete, tá? Então não existe o melhor tratamento. Qual é o melhor? A fisioterapia ou a órtese? Não. Existe o tratamento mais indicado para aquele paciente naquele momento que ele se encontra. Tá certo? Que nesse caso, a literatura fala que quanto antes o bebê vier para a gente, mais chances desse prognóstico ser positivo. Ou seja, mais chances do nosso tratamento com a fisioterapia dar resultados, a gente conseguir reverter essa assimetria craniana, nesse caso a plagicefalia, certo? Quanto mais tarde esse bebê vem pra gente, essa chance diminui. Então a literatura fala que entre 4 e 6 meses é uma idade muito boa, que a gente tem uma chance de ter um prognóstico positivo legal, tá certo? Mas pela minha prática clínica, antes do 4º mês é melhor ainda. Porque além da gente precisar tratar as disfunções de mobilidade tecidual do corpo, do crânio, da sutura, dos ossos, enfim, de todos os tecidos do corpo do bebê, a gente precisa também da ajuda do reposicionamento terapêutico, que é um reposicionamento que a família vai precisar fazer em casa, certo? E quanto mais habilidade motora esse bebê tem, mais difícil esse reposicionamento fica, tá? E ele é imprescindível no tratamento das assimetrias cranianas, nesse caso aqui que a gente está conversando, a plagicefalia, tá certo? Trouxe uma foto para mostrar para vocês a tabelinha de classificação de como é que a gente classifica o grau de severidade dessa assimetria, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um segundo. Aqui.
Então, aqui, por exemplo, é uma escala de avaliação da assimetria craniana. Essa primeira tabela aí a gente avalia através do CVAI, é o índice das diagonais da cabeça do bebê, qual é o nível dessa assimetria craniana, beleza? Então, se ela é normal a leve, média, moderada, severa ou muito severa, tá certo? Então, através da craniometria, com esse aparelhinho aqui, que é o nosso craniômetro, a gente vai pegar as diagonais da cabecinha do bebê. No caso de uma plagiocefalia posicional, uma diagonal, como eu falei para vocês, vai estar diminuída, né? Então, a gente pega a diagonal menor com a diagonal maior, joga numa formulazinha específica e ele vai dar um número em porcentagem aí pra gente, e a gente classifica essa plagiocefalia de acordo com essa tabela aí. E aí entra a indicação do melhor tratamento. Qual vai ser o melhor tratamento para esse bebê? Vai depender desse percentual de assimetria, da idade dessa criança e como ele está respondendo ao tratamento da fisioterapia. Então hoje existe um fluxograma do guideline mais atual que saiu aí, que é o guideline do Showa, que ele dá literalmente um fluxograma para a gente seguir. O bebê está com tal idade, ele apresenta quanto de assimetria craniana? Respondeu à fisioterapia? Não respondeu. Mantém o tratamento? Não mantém. Chegou com 7 meses, qual é o nível? Não, é órtese direto, sabe? Então, não é nada baseado no empirismo, né? Na prática clínica nossa do consultório. Não, a gente precisa seguir o que a literatura manda, tá certo? Então, nesse caso, o que eu faço no consultório é seguir o guideline do Showa para a gente indicar o melhor tratamento, certo? Então, não existe o melhor ou pior. Eu trouxe tudo isso para contextualizar isso para vocês, certo? O capacete é melhor que a físio é melhor que o capacete? Não. Muitas vezes os dois precisam andar em conjunto. Pela minha prática, eu vejo que o bebê responde muito rápido com o capacete quando está fazendo tratamento com a terapia manual avançada pediátrica em conjunto, porque a gente trabalha a mobilidade desse corpo, desses tecidos, dessas suturas, desses ossos do crânio. E isso, consequentemente, essa remodelação craniana, ela acontece mais rápido com o uso do capacete, tá? Eu tenho inclusive uma aluna que ela prescreve capacete. Esse fim de semana a gente teve um plantão de dúvidas lá do TEMAP e ela também observa isso na clínica, né? Que ela faz uso do capacete, ela prescreve capacete na clínica dela e ela vê que realmente quando a gente faz esse trabalho com a terapia em conjunto, a resposta do paciente com o capacete ela é muito mais rápida. Por quê? Porque a gente tratou as disfunções de mobilidade tecidual que eu falei para vocês, né? A gente tirou, por exemplo, imagina que o bebê ficou lá por semanas da gestação numa mesma posição, recebendo compressão em um lado só do crânio. Como é que não vai ficar essas suturas cranianas, certo? Como é que não vai ficar essa mobilidade desses ossos, essas meninges intracranianas, tá? Então a gente precisa começar a raciocinar desse jeito. E aí entra essa questão do raciocínio, como é que a gente trata essas plagiocefalias, certo? Primeiro, avaliando essa mobilidade tecidual do corpo, tá? De todos esses tecidos que eu falei para vocês, certo? Ou se for um torcicolo, a gente precisa tratar o torcicolo. Lembra daquela imagem que eu trouxe para vocês? Deixa eu ver se ela tá fácil aqui, tá? Essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, certo? Que a dura mater, ela sai da região do sacro, cobre toda a coluna e se conecta lá na região do occipital, tá? Então, muitas vezes, o torcicolo, ele é por uma disfunção de mobilidade da região do quadril, tá? Que vai influenciar diretamente aí nessa mobilidade cervical dessa criança. Então, um torcicolo, na verdade, a causa primária pode ser o quadril, tá? E a gente precisa tratar o quê? O quadril, não é alongar não é alongar esternocleidomastoide e fazer só estímulos aí de rotação lateral, tá? É tratar a causa do problema. Isso é ter raciocínio clínico, tá? Então, através dessa avaliação palpatória que a gente faz e com a história clínica também do período gestacional, do parto, tá? A gente entende mais ou menos a história desse bebê e aí, vamos procurando essas disfunções do corpinho e tratando com as nossas mãos, tá certo?
É assim que a gente consegue ter resultados rápidos e satisfatórios no nosso consultório. E aí, consequentemente, você cobra um valor mais justo pela sua hora, consegue fazer seu nome se tornar referência na sua cidade, porque as pessoas vão comentar, falar, rapaz, levei lá em fulano, um atendimento, a criança melhorou, ficou besta, certo? Acontece muito, meus pacientes, eu mostro direto aqui vídeos para vocês, né? No final do atendimento, o bebezinho já com a mobilidade cervical muito melhor do que no início do atendimento, tá? Por quê? Porque eu tratei a causa da disfunção, né? A causa do problema que estava causando essa limitação, no caso do torcicolo, né? Essa limitação cervical. Certo, pessoal? Então, a gente precisa tratar essas disfunções de mobilidade. Não tem torcicolo, mas ele tem uma plagicefalia. Como é que foi esse período gestacional? Mãe, ele foi grandão demais? Mãe, ele mexeu pouco ou muito? Não, ele quase não mexia. Vixe, ele nasceu com 52 centímetros. Pô, então a gente já começa a perceber aí que esse bebê, estava muito comprimido. Então, se ele tem uma plagicefalia, como é que não vai estar essa sutura lambidóide dele, por exemplo? Provavelmente vai estar muito rígida. E aí a gente precisa ir lá, dar mais mobilidade para essa região, dar mais mobilidade para essa estrutura, para deixar molinho, tá? Para deixar com uma mobilidade muito boa, e aí o cérebro, quando for crescendo, empurra esse osso e ele volta para o lugar. É assim que a remodelação craniana acontece. Por isso que tem tudo aquilo que eu falei para vocês. O tempo é importante, o grau da assimetria é importante e se tem um torcicolo associado ou não. Beleza? Combinado, pessoal? Tá? E tem muita gente que também pergunta se existe contraindicação das técnicas, né, da terapia manual. Lógico que não. Falo isso sempre para vocês. Não existe contraindicação. Existe adaptação da técnica ou você fazer outra técnica naquele momento específico, certo? Então, exemplo básico, eu tenho um paciente que ele tem hidrocefalia, não é uma hidrocefalia que está controlada, então ele não tem válvula ainda, na clínica o neuro está só observando essa hidrocefalia, e eu sei que minhas técnicas de crânio elas podem aumentar a produção de líquido cefalorraquidiano. Eu vou mexer diretamente nesse crânio? Lógico que não. Mas eu não vou tratar essa criança? Não, consigo sim tratar. Trato de outras formas, chego nesse crânio de forma indireta, com outras técnicas, sem necessariamente trabalhar especificamente no crânio, tá? Então não existe contraindicação, existe momento correto para aplicar a técnica ou adaptação da técnica, enfim, ou senso em qual é o momento que eu devo aplicar ou não, beleza? Mas contraindicação não existe, tá certo? Tem muita gente que fala também do tempo de tratamento, né? Eu sempre comento isso com vocês, que um dos grandes benefícios da gente conseguir trabalhar com raciocínio da terapia manual avançada pediátrica é exatamente a gente conseguir gerar resultados já em poucos atendimentos, e muitos respondem já desde o primeiro atendimento. Consequentemente, a gente consegue cobrar mais caro pelo nosso tratamento, um valor mais justo pelo nosso tratamento, e o paciente não precisa ir muitas vezes na semana, que nem uma fisioterapia convencional, tá? Fisiomotora, fisioneurológica, que o paciente tem que ir 2, 3 vezes por semana. Não, isso não existe, tá? Na terapia manual é uma vez por semana, a cada 15 dias a gente vai vendo como é que esse bebê vai respondendo, tá? Então fica melhor para você cobrar um valor justo pelo seu trabalho, tá certo? A gente estuda tanto, se dedica tanto, investe tanto em cursos para a gente se aperfeiçoar, e é justo a gente cobrar um valor, né, mais justo pelo nosso trabalho, certo? Que a gente consiga viver bem da fisioterapia, consiga ter um faturamento legal, ter uma vida digna e conseguir realmente viver da fisioterapia, né? Então isso que é o fantástico, tá certo? Então geralmente lá no meu consultório é isso, é uma vez por semana, a cada 15 dias, vai dependendo aí da clínica, né? Como é que esse bebê ele vai reagindo ao meu tratamento, beleza? Então, quando a gente fala de tratamento, a gente espera que o bebê já consiga ter uma resposta
já desde os primeiros atendimentos. Então, se o paciente tem um torcicolo, se você atende ele essa semana, se você fizer o tratamento da terapia manual pediátrica com o raciocínio, tratar o local correto da disfunção, na semana seguinte esse bebê já tem que estar diferente, ele já tem que estar melhor, tá? Então ele vai apresentar uma diferença, nem que seja pouca, mas você já vai conseguir observar uma diferença aí nessa mobilidade da cabeça, de inclinação, de rotação, tá certo? Então é isso que a gente espera no nosso tratamento, tá? Então desde o primeiro atendimento a gente já precisa e a gente já tem essa capacidade de observar uma diferença, beleza? Se o paciente não melhora, talvez não seja porque você tratou errado, tá certo? Mas talvez esse paciente está com a disfunção crônica já, tá? Não é porque ele é bebê que a disfunção ela é só aguda, tá certo? Então o bebê pode ter essa disfunção já lá, sei lá, da 22ª semana de gestação, você atendeu ele com 3 meses, então ele passou o resto da gestação inteira, nasceu e só chegou com você, para você com 3 meses de vida. Então essa disfunção já está instalada há muito tempo, tá? Então a história dessa disfunção ela é crônica, diferente, por exemplo, de uma disfunção que aconteceu no momento do parto, tá? A mãe, exemplo, teve uma indução, fez uma indução lá para aumentar a contração uterina, tomou miso. A gente sabe que essa contração ela é muito mais vigorosa do que uma contração fisiológica, então isso pode causar disfunção do crânio desse bebê. Foi durante o nascimento. E aí ele chegou para você com 15 dias de vida, tá? Então isso é uma disfunção com a história curta, é aguda. Muito provavelmente no final do atendimento a gente já consegue observar que esse bebê apresenta uma melhora, tá certo? Então é mais ou menos assim que acontece o nosso tratamento do consultório. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, vão perguntando aí que eu vou dar uma breve revisada no que a gente viu e depois eu respondo vocês, tá? Eu já vi que tem alguns aqui. Então o que foi que a gente viu hoje? Falei para vocês de plagicefalia, das diferenças de assimetrias cranianas patológicas, doenças mesmo, de plagicefalias, de assimetrias cranianas posicionais, tá certo? Então, as patológicas, existe um fechamento precoce da sutura, tá? As posicionais não têm fechamento precoce de sutura, muito provavelmente o que causou foi questões intrauterinas ou um torcicolo congênito associado a essa assimetria craniana. A plagicefalia é que tem a maior incidência no nosso consultório, tá certo? Falei para vocês da questão do torcicolo, que a incidência sai de 3,9% até 16% no consultório, isso é muito alto. Então a frequência de bebês com torcicolo é muito alta, a incidência é muito alta e ela está muito associada com as plagicefalias posicionais, que é o tipo de assimetria craniana que mais chega no consultório, tá? É essa que o crânio tem esse formato oblíquo. Falei para vocês das diferenças das assimetrias, um crânio normal, uma plagicefalia, uma braquia e um escafo, tá certo? Falei para vocês também sobre as questões do nosso raciocínio clínico, como é que a gente trata para conseguir gerar resultado no nosso paciente pediátrico, né? Se for um torcicolo, a gente precisa avaliar as causas do torcicolo. Trouxe a imagenzinha para vocês para exemplificar um dos motivos que podem levar o bebê a desenvolver o torcicolo, que é aquela posição lá no período gestacional, né? Gera tensão desde sacro em toda a dura mater até chegar na cervical. Então isso pode ser uma das causas, existem milhares, mas é uma das causas. Se eu fosse trazer todas aqui, a gente ia passar a noite conversando, tá? Preciso de muitas mais horas para eu falar sobre todas elas para vocês, tá certo? Então a gente tratando isso, conseguimos tirar essa preferência posicional, essa limitação de movimento cervical do bebê. E aí ele consegue girar a cabeça para os dois lados. E através de um reposicionamento terapêutico, a gente consegue remodelar o crânio desse bebê, trabalhar a mobilidade de suturas, de ossos, meninges, dar mais mobilidade para esses tecidos que ficaram com disfunção, né, no período gestacional, para a gente conseguir remodelar esse crâniozinho. Beleza, pessoal? Mostrei a tabelinha para vocês de como nós calculamos o grau de severidade dessas plagicefalias, né, no percentual. Leve, média, moderada, severa e muito severa. Falei para vocês do fluxograma, do SHOA, que é a partir dele que a gente tem tomadas de decisão
para o tratamento da plasticefalia, o que é que vai ser melhor para esse paciente. Então esse fluxograma nos ajuda na nossa prática clínica em relação a isso, tá? Bora lá, vamos para as perguntas. Ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Só um minuto que eu tô baixando aqui para ler, tá? Fábio, boa noite, doutor. Isso quer dizer o quê? O que, Fábio? Do que você tá falando? Me fala aí que eu te respondo. Fisioterapia, Rafaela Santana. Qual fluxograma? Showa? Isso. É ele mesmo, Rafaela. Ele que eu uso no consultório. O guideline do Showa, tá? Utilizar a craniometria na minha prática clínica. Isso me permite avaliar também a evolução das assimetrias. Isso, perfeitamente. Então, a craniometria, né, que com esse aparelhinho aqui, o craniômetro, ele nos faz diagnosticar a assimetria craniana, certo? Ele é um dos métodos mais... Desculpa. Ele é um dos métodos mais simples que nós temos, tá? Na literatura mostra que o que temos de padrão ouro para avaliar as assimetrias cranianas é o scanner 3D, tá certo? Mas saiu estudos recentes que mostram que a confiabilidade da craniometria com o craniômetro ela é tão boa quanto o scanner 3D se a gente segue direitinho lá o que tem descrito na literatura, usa a faixinha no local certo, tudo certinho. Então, a chance da gente medir errado ela é muito pouca, então tem uma confiabilidade muito boa em relação ao scanner 3D, tá certo? É validado, tem estudos já que mostram isso, então quando nós fazemos essa avaliação no nosso consultório, a gente consegue diagnosticar essa plasticefalia, certo? Falar o percentual dela, qual é esse grau de severidade e também mostrar essa evolução para as famílias, né? Para a gente medir e mostrar para a família o quanto de evolução está acontecendo com esse bebê. Utilizo a craniometria na minha prática, isso me permite avaliar. Avalio mensalmente, e você? Então, Rafaela, eu avalio, vai depender, tá? Porque quase nunca chega uma plagicefalia para mim só plágio pura, sem torcicolo, tá certo? Muito geralmente, frequentemente vem um torcicolo associado, então eu preciso tratar esse torcicolo, mas eu avalio a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, realmente vai depender do paciente, beleza? É isso que você escreveu aí, Rafaela. Como se escreve o nome do fluxograma? Showa, é CHOA, tá? É o guideline do Showa, tá certo? Então, essa questão da Argenta, a tabela de Argenta, né, aquela escala lá, tem estudos que falam sobre ela, mas que ela é muito, digamos que, examinador dependente, tá? Teve um estudo muito bom que fez para avaliar a confiabilidade dessa tabela, inclusive, por isso que eu não gosto de usá-la, tá certo? Que é o seguinte, pegaram bebês com assimetrias cranianas, deram para várias pessoas olharem o crânio daquela criança e, de acordo com o que ela visse no crânio, o que era que ela classificaria, né? Como era que ela ia classificar essa assimetria, se era leve, moderada, grave. Então pegou profissionais de saúde, médico, físio, fono, dentista e mães, tá? Então pegaram esses bebês, mostraram essas assimetrias para essas pessoas, esses profissionais e para as mães, e pediram para ele classificar de acordo com o olho dela, o que é que ela achava daquela assimetria, certo? Adivinha qual foi o profissional que mais errou? Não sei se a Rafaela tá aí ainda, mas adivinha qual foi o profissional que mais errou, tá? O médico. Pelo amor de Deus, não tô falando aqui mal do médico, mas é porque a gente tinha uma cultura da saúde do nosso país de negligenciar muito as assimetrias cranianas. Até pouco tempo atrás ninguém falava sobre elas,
né? Era uma questão estética. Ah, o cabelo vai crescer e vai cobrir. Agora que estamos falando muito, que vê que ela tem prejuízo funcional para o nosso paciente. Então, os médicos foram os que mais erraram. Erraram no sentido de achava que era pouco ou que era uma plasticefalia leve, mas quando fazia uma avaliação com scanner, com a craniometria, era uma plasticefalia severa, muito severa, tá? E adivinha quem mais acertou nesse estudo? Quem foi que mais acertou? As mães. Olha que interessante, né? Então as mães conseguiam bater o olho e achar e classificar aquilo ali se era leve, se era moderado, se era pesado. É aquilo que eu falo, né? Ninguém conhece mais o filho, nenhum profissional mais conhece mais aquele bebê do que a própria mãe. A gente tá ali só para conduzir um pouquinho, ajudar aquele bebê, mas as pessoas que mais conhecem são as mães, não tem para onde correr. E elas foram as que mais acertaram, tá? Mesmo sem ter formação técnica nenhuma. Olha que fantástico. Então, ou seja, o que é muito para mim pode ser pouco para você, Rafaela, e o que é pouco para você pode ser muito para mim, tá? Por isso que a escala de Argenta não é confiável. Eu não uso. Mas é aquela coisa. Se não tem tu, vai tu mesmo. Se tu não tem um scanner 3D, sei lá, tá sem craniômetro ali no consultório, mas você só tá com a escala de Argenta no teu consultório, então vai com ela mesmo, para ter uma noção das coisas, entendeu? É melhor do que você não fazer avaliação nenhuma, certo? Com o tempo, você tratando muitas assimetrias, seu olhar fica mais clínico, né? Então você bate assim o olhinho, consegue ter uma noção se ali é uma leve, moderada, grave, tá certo? Mas ela não é confiável, certo? Eu confio mesmo no craniômetro, faço a craniometria, pego os índicezinhos lá e vejo como é que tá, beleza? Pessoal, então é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar com vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí. Mas basicamente foi isso. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Rafaela, brigadão aí pela participação, pelas perguntas, tá? Quinta-feira tem mais live, tô aqui no mesmo horário, tá certo? E se vocês tiverem alguma sugestão de temas, pode mandar aí pra mim, que a gente vai conversando, beleza? Beijão, beijo, Rafaela, boa noite. Obrigado aí por estar comprometida e aqui quase 10 horas da noite, mas estudando, tá? Pra gente seguir firme aí na nossa profissão e elevar o nome da fisioterapia. Beijão pra vocês, abraço e até quinta-feira, viu? Tchau, tchau.